Meus cumprimentos à deputada Janete, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda estão presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que estão nas galerias e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu vou aproveitar esse tempo aqui. Muitas pessoas têm me questionado o que está acontecendo com o PSDB em nível nacional e aqui no Estado. Nós vivemos hoje uma crise política sem precedente e óbvio que essa crise envolve praticamente todos os partidos, notadamente os maiores. Em nível nacional, o PSDB sangra com a insistência de uma pessoa como Aécio Neves ainda querer ser protagonista em algum tipo de situação. Uma pessoa comprovadamente sem nenhum tipo de moral atualmente para conduzir absolutamente nada, quiçá nortear o destino de um partido. Aqui no Espírito Santo, nós, nesses últimos tempos, os jornais têm falado muito, e as pessoas têm cobrado muita explicação. Assim, uma boa parte das pessoas que formaram o meu eleitorado na última eleição, são pessoas formadoras de opinião, e elas acompanham, e elas querem entender o que está acontecendo e o meu posicionamento em relação a tudo isso. Este ano no sábado, houve a eleição para a nova executiva e um novo diretório aqui no Espírito Santo. Uma eleição, para se dizer o mínimo, conturbada. Porque o Código de Ética do Estado diz que secretários de Estado e quem é gestor de despesas não pode, paralelamente, acumular o cargo com o cargo de presidente do partido. Então, vou explicar categoricamente. Em 2011, quando o então vice-governador Givaldo Vieira deveria ocupar também o cargo de presidente do PT no Espírito Santo, e ali, então, se dizia que o Código de Ética não é tão explícito. Naquela ocasião, o Conselho de Ética foi provocado para que desse a interpretação correta sobre se podia ou não um vice-governador ocupar o cargo de presidente. Por unanimidade, em 2011, o Conselho de Ética disse que não poderia. E então, o vice-governador da época, Givaldo Vieira, teve que abrir mão da presidência do partido. Em 2015, quando o atual vice-governador tomou posse, ele era o presidente do PSDB. E eu não estou falando em tese, eu estava na reunião quando ele disse que estava declinando do cargo de presidente do partido em função da incompatibilidade existente de acordo com o Código de Ética Estadual. Muito coerente, muito republicano da sua parte naquela ocasião, porque exatamente isso, se o Conselho de Ética tinha entendido isso em relação ao então vice-governador Givaldo Vieira, e isso estava claro, foi por unanimidade, nada mais republicano, mais ético, mais transparente, do que também o vice-governador César Colnago deixar o cargo do partido, e eu estava na reunião quando ele assim se pronunciou na sede do partido no início de 2015. Pois bem, chegamos em 2017 e aí então haveria de ocorrer uma convenção estadual e a eleição da nova executiva do Estado. Em outubro, nós tivemos uma grande reunião do partido no cerimonial Oasis, com a presença das principais lideranças, tanto do interior quanto daqui, inclusive com a presença do vice-governador. Naquela ocasião, foi num sábado,
O vice-governador, e todos se manifestaram ali, mas não disse que ele estava trabalhando a possibilidade de filiar 2 secretários de Estado. Um deles, muito polêmico, para se dizer o mínimo, que é o secretário Otaciano Neto. 2 dias depois desta reunião ampliada do PSDB, na casa do vice-governador, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém fosse comunicado, os secretários Otaciano e Enio Bergoli foram filiados pelo vice-governador. A pergunta que até hoje está no ar: por que isso foi escondido do partido inteiro? Porque 2 dias antes, com todo mundo reunido na reunião ampliada do PSDB, isso não foi tornado público. Pois bem, nesta ocasião já ventilava-se a possibilidade, ou os jornais ventilavam o fato de que o vice-governador tinha intenção de se candidatar à presidência do partido, o que foi uma surpresa para todo mundo. Ora, se o Conselho de Ética já tinha interpretado lá atrás que vice-governador não podia ser presidente de partido, e se o próprio vice-governador César Colnago, em 2015, tinha deixado a presidência do partido alegando a incompatibilidade, como agora ele poderia ventilar essa possibilidade de candidatar-se? Mais uma vez, o Conselho de Ética foi provocado e, numa votação suspeita, atropelada, o Conselho de Ética reuniu-se e, por 3-2, entendeu que o vice-governador poderia candidatar-se. Ora, o mesmo Conselho de Ética de 2011, que por unanimidade considerou que o vice-governador Givaldo não poderia, agora estava votando diferente, mas eis que nesta reunião do Conselho de Ética, se é que aquilo pode ser chamado de ética, o presidente anula o voto de um conselheiro para que ele próprio pudesse votar e a votação ficasse 3-2, porque do contrário seria 3-2 contra a possibilidade do vice César Colnago se candidatar. A Transparência Capixaba entrou com um recurso pedindo para que o Conselho de Ética reavaliasse toda a situação. Por incrível que pareça, o Conselho de Ética disse que só faria isso depois da eleição da executiva do PSDB. Há 2 semanas atrás, sem uma agenda significativa, e que até hoje ninguém sabe exatamente porquê, o governador Paulo Artung viaja aos Estados Unidos e coloca o governo, então, na mão do governador interino, ou seja, do vice-governador, que nesse interino, então, já era o candidato mesmo, a esta chapa. E usa deste cargo, fazendo reuniões no Palácio com delegados do PSDB, com vereadores, com prefeito, para pressionar a seu favor, usando deliberadamente a máquina do governo para pressionar os delegados do partido a seu favor. Na semana passada não foi diferente. O vice-governador tirou licença, mas passou a fazer entregas no interior do Estado da mesma forma. Uma forma completamente antidemocrática, antiética. E tudo isso para fazer valer aquilo que é o objetivo do governador Paulo Artung, colocar o PSDB em suas mãos. E foi desta forma, então, que sábado, na eleição, as 2 chapas que concorreram, uma liderada pelo prefeito de Vila Velha, Max Filho, da qual eu fazia parte, outra liderada por César Colnago, a do César foi a chapa vencedora, com a mão pesada do governo. Agora, vocês que me ouvem, imagine se o governo foi capaz de fazer o que fez para manter um partido em sua mão. Imagine o que fará até 2018 para eleger-se a si mesmo e a seu grupo. Porque a alma da mãe ao diabo já vendeu há muito tempo. Então, é isso que aconteceu. Talvez você que me ouve fale assim, isso é papo de derrotado. Não, tudo que eu estou falando é só pegar o que aconteceu de um mês para cá. Tudo isso, a fala até de alguns membros do PSDB, como da vereadora de Vitória, por exemplo, deixam claro como o governo usou a máquina. Então foi
não é um papo de derrotado. O que é certo. A democracia, ela precisa de debate, o confronto, eu acho que ele é bom. Eu sou o primeiro a achar que não tem problema nenhum. Se tiver 2, 3, 5, 10 chapas, é bom, porque isso desperta o debate e tal. Agora, as coisas têm que ser feitas dentro da ética, do republicanismo, da legalidade, da transparência, e não de forma sorrateira, obscura e, sobretudo, usando o dinheiro público em benefício do grupo artunguista. Muito obrigado, presidente.